deadlift romeno unilateral é um excelente indicador da saúde do quadril e da nossa qualidade de movimento de membros inferiores, considerando o estilo de vida moderno. Esse exercício vai mostrar para você como anda a sua estabilidade de tornozelo, que é algo muito importante para qualquer indivíduo que caminha, ou seja, todos nós. Ele vai mostrar para você se você consegue de fato trabalhar a fase de alongamento de contração do seu posterior de coxa e se o seu glúteo está de fato trabalhando tanto quanto deveria, sem deixar a sua lombar fazer movimento demais. Isso é essencial para qualquer pessoa que treina força e queira desenvolver os seus membros inferiores a um nível interessante. Meu nome é Gabriel Martins, do site Pentagonal Train, e bem-vindo a mais um vídeo. Os exercícios unilaterais compostos, eles são muito interessantes para a gente ver como anda a qualidade do nosso movimento, tá? Considerando que nem sempre ele vai ser o mais parecido. Ele tem esse poder de trabalhar questões relacionadas à estabilidade, questões relacionadas à ativação muscular, e você dá mais atenção para um lado do que para o outro. Entretanto, na chamada aqui do vídeo, do início, eu falei considerando nosso estilo de vida moderno. O que eu quero dizer com isso? Pessoal, você provavelmente, assim como eu, passa a maior parte do dia sentado. E o que acontece quando a gente está sentado? A gente assume posições estranhas. A gente sempre acaba afundando na cadeira, favorecendo um lado, dobrando uma das pernas, e isso tem consequências diretas na nossa postura, na nossa ativação muscular. Porque pensa comigo, ativação muscular é uma questão neurológica. O seu corpo está acostumado a utilizar mais um grupo muscular do que o outro, a favorecer mais um lado do que o outro. Então, na hora que você vai fazer os movimentos, a gente quer manter esses padrões que a gente já mantém o resto do dia. Isso pode acabar atrapalhando. Quando você está falando de um exercício como um deadlift romeno, um próprio levantamento de terra do chão, às vezes sem perceber e sem dar para ver em imagens, né, a gente acaba favorecendo e distribuindo, vamos supor assim, que a gente põe 60% do nosso peso em uma perna, 40% em outra. Isso é algo que um olho não treinado não vai conseguir perceber. Então a gente sempre tem que estar buscando ferramentas de ver se a gente está favorecendo um lado ou outro, tá? A gente pode simplesmente fazer os alongamentos da rotina e ver se a gente está mais encurtado de um lado. Então assim, são várias medidas que a própria pessoa que treina pode tomar. Entre elas eu tenho esse exercício, né, aqui que é uma carta na minha manga. Sempre que eu tenho algum problema de quadril, sempre que eu tenho que resolver alguma coisa relacionada à posterior, eu utilizo esse exercício, que é o deadlift romeno de forma unilateral. Ele é um exercício que eu considero relativamente difícil. Muita gente tem dificuldade de equilíbrio nele, que já é uma bandeira vermelha. Lembrando que equilíbrio, na maior parte às vezes, a gente está falando simplesmente de força de segmentos diferentes, né, que não estão conseguindo se coordenar, ativar na frequência correta. Então, assim, é algo que a gente tem que prestar atenção. Além disso, né, se você não consegue fazer um hinge utilizando o seu posterior de coxa, isso me diz que quando você faz um romeno, faz um terra, você não está utilizando. O que está trabalhando aí? Fica a pergunta, né? Geralmente a gente vai estar jogando o joelho lá na frente e dobrando as costas, né? Favorecendo o quadríceps, que já é mais forte na maior parte das pessoas e mais favorecido neurologicamente, e colocando a lombar em uma posição comprometedora. Então, assim, é imperativo de que se você quiser ter um quadril saudável, uma costas saudável, você consiga fazer um deadlift romeno lateral e sinta o posterior tanto alongando quanto contraindo, tá? E da mesma forma o glúteo. O glúteo, na maior parte das pessoas que ficam muito tempo sentadas, ele não é ativo o suficiente quanto deveria. Ele não aparece tanto quanto deveria. A gente não faz aquela rotação externa, a gente não faz aquela flexão de quadril, sabe? Coisas que vai estar fazendo aquela extensão de quadril como deveria. Você pode estar realizando exercício, né, de várias formas, dentre elas o que a gente chama de ipsilateral, que é o que eu estou demonstrando no vídeo, no qual a resistência está do mesmo lado da perna que está trabalhando. Então você acaba diminuindo um pouco a questão da instabilidade, embora, claro, ela ainda está ali. De forma contralateral, no qual o peso está do lado oposto à perna que está trabalhando. Esse sim fica ainda mais instável, tendo que trabalhar ainda mais. Eu considero mais avançado, tá? E muitas vezes pode acabar sendo mais pesado no core das pessoas, na lombar, porque além de fazer o exercício, mover corretamente o quadril, trabalhar o posterior, estabilizar o tornozelo, você tem que cuidar para não torcer, né? Para não modificar a angulação do seu tronco, tá? Acabando favorecendo mais um lado do que o outro. Então eu considero uma variação ainda bem mais avançada. Eu, por exemplo, não faço. E você pode fazer até com barra. Apesar de que eu com barra não acho tão interessante assim, ele acaba perdendo um pouco dessas características interessantes que o exercício tem e ficando bem mais fácil. Então eu não consideraria uma boa alternativa nesse caso. Bons números para a gente estar mirando, para a gente estar tentando alcançar a longo prazo, né? Vamos dizer que 40, 50% do peso corporal, né, para 15, 20 repetições são bons objetivos que a gente pode chegar para ter certeza que a gente está funcionando bem nos nossos membros inferiores. Eu mesmo não consigo fazer esses números ainda, mas é aonde eu estou querendo chegar, pelo menos para ter certeza que está tudo funcionando. Lembrando que pode haver uma diferença de um lado para o outro, então eu recomendo você sempre começar com um lado que seja mais fraco e mais instável. Você consegue tratar ele com mais atenção e você consegue capar as repetições, né, limitar as repetições do lado mais forte a partir do lado mais fraco, né, de forma a conseguir pelo menos caminhar
mais junto. Além disso, você pode fazer outras estratégias para correção de assimetrias, que eu tenho alguns vídeos aqui explicando, como por exemplo, você fazer mais séries do lado mais fraco, você fazer mais frequentemente do lado mais fraco também, são formas possíveis de tratar isso. Apesar de ser um exercício extremamente simples, como você está trabalhando, né? Exatamente em você colocar o seu corpo na posição correta, eu percebi das primeiras vezes que eu fazia, eu senti uma carga na lombar enorme, assim. Eu não conseguia fazer esse exercício no início do meu treino porque eu realmente sentia muita lombar. Isso para mim, hoje em dia, eu sei que é um indicativo pura e simplesmente de que o meu quadril não estava trabalhando da forma correta. Eu tinha que estar fazendo mais aquele exercício, né? Justamente para melhorar isso. Acabou que eu fui colocando esse exercício no final. Hoje em dia eu percebo como isso foi um erro, tá? Não era a questão inerente ao exercício que estava cansando muito a minha lombar, né? Dando aquele pump. Era simplesmente porque eu não estava usando o posterior de coxa, tá? Então tome esse cuidado, obviamente, ao fazer esse exercício, tá? Considere qual grupo muscular está trabalhando, lembrando que ainda assim ele não é um exercício de isolamento, então também tem que utilizar o glúteo, tá? E tudo mais. Mas, assim, você não está fazendo uma extensão de costas, então não tem motivo para o seu lombar ficar tão pumped assim. Teoria, inclusive, dita para não ter movimento na coluna durante a execução desse exercício, né? Então por que está rolando esse pump, né? Isso vem de o quê? De um grupo muscular ou de um segmento do corpo que está movimentando e que está recebendo sangue. Então, não deveria estar acontecendo. Sempre tenha isso em mente. De maneira geral, o deadlift romano lateral é uma excelente ferramenta que a gente pode ter guardada na nossa caixa de ferramentas para estar trabalhando a saúde do nosso quadril, o equilíbrio do nosso quadril, bem como ganhando força e gerando hipertrofia, né, no posterior de coxa e no glúteo. Muito obrigado.